E pessoal, estou com essa máquina pegar passante, tá? Ela está apresentando um problema que ela não está captando aqui o passante aqui. Esse carinha aqui, tá? Deveria vir aqui para recolher o passante. Como ela não está fazendo isso, tá? Vou resetar ela aqui, ó. Vocês vão ver que ela voltou para a posição inicial dela. Ao pressionar essa chavezinha aqui, ó, que é a recarga tape, vou pressionar, vocês observem que agora, no momento em que ela retorna para lá, aciona o sensor, esse carinha deveria vir, tá certo? Para acionar, para recolher aqui o passante, certo? Mas isso não está acontecendo. Estamos verificando aqui que a placa de controle, né? Tudo analógico, não tem nada de controlado, programação. Só lógica digital. Essa máquina, pessoal, ela é uma máquina que estava totalmente deteriorada, certo? E aí eu, junto com parceria com o irmão Carlos, com o mecânico, a gente acabou que restaurando essa máquina, deixando ela nesse estado aqui. Antes ela estava numa situação bem degradante, mas aí a máquina está funcionando beleza. Agora retornei aqui porque ela já apresentou um problema, tá? Essa máquina aqui está apresentando esse problema. Já está com, depois que a gente restaurou, acho que acredito que já está com mais de um ano, há quase 2 anos em funcionamento. E aí a gente vai, eu retornei aqui para fazer a manutenção dela, ver por que ela está apresentando esse problema, certo? Vou verificar aqui e aí eu retorno para vocês, para indicar aqui e mostrar para vocês o problema dessa máquina, tá? Esse vídeo, pessoal, é mais para mostrar aqui o meu trabalho e mostrar aqui o funcionamento de algumas máquinas, processo de manutenção, tá? Essa é uma máquina aqui bastante antiga, mas uma máquina de ótima qualidade incrível. O modelo dessa máquina, tá? Tive um trabalho imenso fazer o levantamento dessa máquina aqui para colocar ela, botar ela para funcionar. A gente restaurou ali os blocos, foi trocado ali as retroválvulas, certo? Ela é um motor trifásico, tá? Sistema aqui de corte e a automação dela, né? Fazer a recarga do passante, fazer o corte. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dela direitinho, beleza? Aqui, pessoal, foi aqui. Esse aqui é o desenho da placa, como é que está as distribuições, os acionamentos das eletroválvulas, que são os transistores responsáveis, tá? As saídas das eletroválvulas aqui, como vocês podem observar, e as entradas aqui dos botões, certo? E aqui desse lado, pessoal, são os sensores, a entrada dos sensores, tá bom? E aqui que vem lá do módulo, certo? Do Epica, que faz a alimentação e também ajuda no controle da automação dessa placa, beleza? Então, pessoal, aqui são os LEDs. Esses LEDs representam os sensores quando eles são acionados. O motivo de mostrar isso aqui, pessoal, é para mostrar para vocês que eu vou testar os sensores e esses LEDs aqui vão estar sendo acionados, certo? Se eu olhar aqui no manual, eu tenho aqui a posição dos sensores, certo? Aqui são os sensores, tá? As funções de cada sensor. O sensor 1 é a alimentação do carro em loop até o fim, aquele sistemazinho onde ele retorna para trás para abrir espaço para que o garfo venha pegar o passante, tá certo? Mas assim, aqui vocês vão ver, ó, aqui é a distribuição da máquina, tá certo? E os sensores, como é que está distribuído. Aí o sensor 1, sensor 2, e aí tudo na sequência, pessoal, de acordo que vai acionando as eletroválvulas, tá? Eles vão acionando os sensores. Quando aciona o sensor, vai acionar a sequência do cilindro para que recolha o passante, e aí vai. Isso tudo tem uma sequência de funcionamento, certo? Como tem aqui, ó, tem bem explicado, bem direitinho aqui, tá bom? E as funções dele direitinho. E aqui temos a formação do laço, que no caso é a sequência, como deveria ser feito, certo? Eu vou ler aqui, que vai se tornar demorado, tá, pessoal? Mas eu vou tentar mostrar para vocês
primeiro de tudo eu vou fazer os testes desses sensores, tá bom? E mostrar para vocês aqui quem está sendo acionado, tá? Aqui, pessoal, aqui na placa, para vocês verem aí, já tem 5 sensores acionados. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ali os LEDs de alimentação e aqui uma eletroválvula que está sendo acionada, certo? E aí, pessoal, vocês vejam aqui que o ar está na pressão. O que eu vou fazer? Vou desativar o ar, certo? E aí eu vou poder mover esses cilindros aqui com o ar no poste e fazer esses testes de acionamento dos sensores. Primeiro de tudo, eu vou tentar validar aqui, tá, os sensores. Vou desligar aqui o ar, vou esvaziá-lo. Aqui, pessoal, existe um cilindro, tá? Um cilindro de ar, a gente consegue observar, certo? Esse cilindro armazena o ar para ficar o balão da máquina, né? Para ajudar na pressão e na estabilidade da pressão do ar, certo? É um sistema de eletroválvula. Eu vou testar também a questão do acionamento da eletroválvula manualmente para saber se está acionando tudo direitinho, beleza? No caso aqui, pessoal, se eu for passar detalhe por detalhe, vai ser um vídeo muito longo, tá? Mas aí eu vou tentar mostrar só a parte básica, certo? Aqui os botões de comando, né? Os botões de comando aqui você determina se vai puxar manual, automático ou se você vai pressionar para baixar o calcador e usar como para poder fazer a... E aqui vocês veem, ó, pressão manual, tá? Reset, que retorna a máquina no estado inicial dela, certo? E aqui, quando você pressionar, ela vai fazer o processo de recarga do loop, né? O ciclo para recolher o loop tudo direitinho. Quando a máquina estiver em funcionamento, vocês vão entender como é que vai funcionar, para que serve esse botão, beleza? Pronto, pessoal, aqui é a localização dos sensores. Aqui é como se você estivesse olhando da vista de cima da máquina, tá? Como vocês observam aí. E aí vocês vejam como é que está a distribuição aí dessa máquina, certo? E aqui é a vista de cima, tá bom? Então, verificando aqui o sensor 1, pessoal, vai ser esse carinha aqui, que é o primeiro a ser acionado, certo? Eu vou pegar aqui a chave. Então, pessoal, olhando aqui o desenho, então eu vou ter o sensor 1, tá? No caso aqui, vocês vão observar na sequência, certo? Sensor 1, tá? E aí eu venho aqui para o sensor 2, que no caso é esse carinha aqui, ó, certo? Sensor 2 vem para o sensor 3, que é esse sensor que está localizado aqui. Aqui existem dois sensores, tá? E o segundo, certo? Nesse carro aqui, nesse bloco aqui, temos dois sensores. Então, pessoal, aí aqui nesse conjuntozinho aqui, ó, existem os três sensores, que são os sensores 3, 6 e 2, beleza? Então, sensor 1, 2, tá? Primeira sequência de acionamento. Primeiro ele vai estar no sensor 4, como está aqui, ó. Aqui é o estado inicial da máquina, certo? Esse sensor 4 está ativado, beleza? Aí o primeiro processo, quando você pressiona lá essa chave Charge Tape, recarga tape, certo? Vai fazer esse acionamento aqui, beleza? Ele vai vir para cá. Ao acionar esse sensor, ele vai fazer um circuito de lógica, que aí, ao acionar esse sensor, ele vai ativar esse carrinho aqui, ó, para que, deixa eu retornar aqui, certo, pessoal? Vamos observar a sequência, como é que vai ser executada aqui no momento, certo? De acordo que a máquina está aqui nas suas posições iniciais, tá bom? Nós vamos ter os sensores na posição inicial, vamos ter esses sensores aqui, certo? Ativados, que são 1, 2, 3, 4 sensores, beleza? No caso, esse sensor aqui, tá? Esse sensor aqui, certo? E esses outros dois aqui, ó, que eles estão ativados. Essa é a sequência que deve ser encontrada lá na placa, certo? E aí, sensor ativado e esses outros dois aqui ativados, certo?
É o que como mostra ali na placa, beleza? E agora, pessoal, não sei se esse carinha aqui está sendo ativado. E agora, pessoal, eu vou mostrar a sequência. Eu vou pressionar esse botãozinho aqui. Ao pressionar esse botãozinho, o que é que aconteceria? Esse carro aqui, que está aqui na frente, ele vai retornar aqui para trás, ó, através desse cilindro, certo? Ele vai até o final. Ao vir até o final, pessoal, ele vai ativar esse sensor 1, certo? Ao ativar o sensor 1, a lógica vai mandar ativar a eletroválvula que vai acionar esse cilindro. Ao acionar a garra, pessoal, ele vai vir, tá? Consequentemente, esse aqui também vai vir, tá? Então, o que acontece? Vem primeiro esse cara vai desacionar, a lógica vai mandar enviar esse aqui também junto, tá? E aí o que acontece? Também o segundo lá, ó, esse cara também vai deixar de estar ativado, beleza? Ao deixar esses dois ativados, aqui alicatezinho lá, ó, que eu estou mexendo, ele vai ativar esse sensor. Ao ativar esse sensor, o que é que acontece? Ao acionar esse sensor, ele indica que já chegou lá no limite. Então, o que acontece? Ele vai fazer o próximo passo, é acionar o fechamento desse alicate aqui, ó. No caso, vai acontecer isso aqui, ó, fechar. Ao fechar, pessoal, ele vai retornar, tá, até esse ponto aqui. E aí, esse sensor que vai determinar o limite. Quando chegar nesse ponto aqui, esse cilindro continua ativado. Ao chegar a esse ponto, tá, o que vai acontecer? O carro vai para o próximo passo, que no caso é esse carinha aqui, tá? Que ele é o carro de transporte, que chama, tá? Ele vai sair desse ponto, o sensor 1, e vai retornar para a posição inicial dele, ó. Ao retornar para a posição inicial dele, ele encaixa o laço, tá certo? Aqui nas garrazinhas. Ao fazer isso, ele reconhece nesse sensor, a lógica vai enviar, próximo passo, esses carinha aqui, ó, ele vai vir assim, tá? Ele vai trouxer aqui para segurar o passante, certo, pessoal? Ao fazer isso, ao segurar o passante, o próximo passo que vai acontecer vai ser acionado, tá, a eletroválvula do corte do passante, que no caso são esses cilindros aqui, ó. Certo? Que são esses dois cilindros aqui. Ao cortar o passante, pessoal, ele vai entender, tá? Cortou o passante, ele vai acionar esse sensor. Ao acionar esse sensor, ele vai entender que já cortou o passante, então vai mandar recolher aqui, ó, o alicate de pegada do passante, certo? Ao fazer isso, a máquina já completou o seu ciclo, então ela fica em estado aqui, tá? Esperando o comando de costura. O operador vai vir aqui, colocar a peça, tá? E ao colocar a peça, existe esses dois contatos aqui, ó, esse e esse. O operador tem que pressionar os dois ao mesmo tempo. Ao pressionar, vai baixar aqui, vai mandar aqui o sistema de costura entregar. Esse cilindro vai vir aqui, ó, certo? Esse cilindro vai vir aqui. Ao chegar aqui, ele tem esse outro sensor, tá? Esse sensor ele vai ativar, indicando que o cilindro, o carro de transporte, entregou o passante lá. E ao chegar nesse sensor aqui, o que ele vai mandar fazer? Ele vai mandar baixar aqui esse calcador, tá? Segurar nas duas pontas, certo, pessoal? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Ao baixar esse comando aqui, o que vai acontecer? Ele vai retornar, certo? E ao retornar aqui, ao sair aqui, pessoal, ao ele chegar aqui, a máquina vai começar a executar aqui a costura, certo? E aí esse ciclo vai se repetir de acordo com que vai sendo usado, beleza? E aí, pessoal, o problema que está acontecendo é que ele faz esse processo, mas ao ser acionado esse alicate, ele não está acontecendo. Como ele não é acionado, não movimenta nenhuma lógica. Se não movimenta nenhuma lógica, a máquina espera esse próximo comando que não está acontecendo. E é isso que a gente vai tentar descobrir o que é que está ocasionando esse processo aqui, beleza? Agora eu vou fazer os testes das eletroválvulas para saber se eles estão funcionando corretamente. Vou acionar manualmente, beleza? Vou ligar aqui de novo o ar,
vocês observem, tá? Que ele retornou tudo direitinho, os padrões. Eu vou resetar aqui, ó, esse botão de reset, que ele reinicializa o ciclo. Ele vai para a posição inicial dele. Passa o ciclo, ele vai lá, tá? Conhece o sensor e volta para o ciclo inicial. Ao pressionar esse botãozinho aqui, o que é que vai acontecer, ó? Esse carinha retorna, aciona esse sensor. Ao acionar esse sensor, automaticamente já era para ser dado o comando para que esse cara venha aqui. Mas isso aqui é o que não está acontecendo nessa máquina, beleza? E aí vamos ver o que é que vai dar o caso mundo nisso aí. Ok, pessoal, vou mostrar como é que é o funcionamento aqui da máquina, certo? Vocês podem ver aqui, então de reset, restaura, retorna a configuração da máquina inicial, tá bom? Do jeito que ela está aqui, ao pressionar o recarga tape é para ela fazer o ciclo de recarga do laço, que no caso é pegar o passante, fazer o corte e deixar já no ponto para ser enviado aqui, tá, para a máquina, beleza? E aí eu vou pressionar aqui, ó, e vocês vão observar esse carro se movendo, tá? Ó, foi. Ao retornar para lá, o que acontece? Está sendo esperado um comando para que esse carinha venha aqui para frente recolher, tá certo, o passante. E ao recolher o passante, ele vai retornar a um determinado ponto, vai ser cortado, e aí o carrinho fica só esperando o comando aqui para ser mandado no início da costura, tá, pessoal?